Joia, agora acho que tá melhor, né? Um problema de BIOS. Deixa eu ligar aqui a luz pra gente ficar com um pouco mais de claridade aqui. Beleza. Olá, muito boa noite, Andressa, chegando aí. Ítalo, tudo bom com vocês? Uma noite de terça-feira, véspera de feriado. Galera, firme e forte. Boa Coisa... noite, boa noite. Boa noite, Andressa. Dá só mais 3 minutos, a gente já começa o nosso bate-papo de hoje. Falar aí sobre Uhum. planejamento financeiro, né? A nossa etapa do CEA muito próximo do que é a certificação CFP, tá? Então, hoje a gente vai lidar ali com alguns nuances que a gente encontra no, no modelo de planejamento, no material requerido ali, né, de CFP, sabia? Então, hoje a gente vai ter essa percepção, né, de como elaborar esse planejamento, como é que funciona, o que a gente precisa mais levar em consideração ali no bate-papo com o cliente. Então é bem importante estas questões aí, a gente vai tratar, são questões de simples entendimento, tá? Não é tão complexo, pesado ali de conta e tudo mais, então são questões bem conceituais, tá? Então com alguns mapas mentais aqui a gente vai conseguir ter um ferramental bem bacana para poder passar com tranquilidade nessas questões lá na hora da prova do CEA, tá certo? E em relação também a algumas heurísticas, né? Então, no módulo 7 a gente, outrora, né, no CEA Old School, tinha muitas questões de heurísticas, né? E aí começou a ter, né, essas questões muito por conta do CFP também. E agora, né, questões de planejamento, né, patrimonial e tudo mais. Então, são questões que realmente elas acabam seguindo, né, para um rumo ali mais consultivo, né, entendendo ali o perfil do cliente e tudo mais. Então, é bem bacana. A gente vai passar por elas todas hoje. Então, nosso bate-papo começa aí falando sobre planejamento de investimento, né? Vocês estão conseguindo ver a tela aí, né? Beleza. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Está funcionando. Bom, Silvan chegando aí também para conversar com a gente, né? Falando, né, de planejamento de investimentos, a gente precisa conhecer muito bem o cliente, tá? Então coloca ali o cliente sempre né, num pilar ali, onde vai ser o início, né, do nosso trabalho de planejamento, tá? A gente leva em consideração três principais pontos. Esses pontos a gente forma essa siglazinha OSC, tá? Por que OSC, professor? Porque é de objetivo, situação financeira e conhecimento, tá? Objetivo, porque eu preciso saber onde é que o cara quer chegar, né? Então, vamos imaginar que a gente quer chegar num determinado destino, né? Olha, feriadão chegando aí, logo mais, né? Que a gente vai fazer, né? Nossos amigos lá de Brasília já estão de feriadão prolongado durante toda essa semana, né? Imagina só, né? E então, o que a gente pode fazer? A gente vai definir ali um trajeto, um horizonte de tempo, né? Para alcançar, para chegar no nosso objetivo, para chegar na praia, né? Quem mora aí em São Paulo, né? Quer chegar ali no litoral paulista, né? Quem mora aqui mais pro lado de Minas, que é o lugar mais próximo, né? Não tem um mar, a gente vai para o bar, né? Não tem problema. E quem está no Nordeste, né? A praia mais próxima ali é bem ali, né? Então a gente acaba definindo qual que é o objetivo. Então tá um pouco pequenininho aqui, deixa eu ver se consigo deixar um pouco maior para vocês verem. Aqui o OSC, né? Então o primeiro ponto, objetivos, tá? Então a gente vai analisar horizonte de investimento, por quanto tempo o cliente pretende deixar esse capital alocado, tá? Aqui o segundo ponto também em objetivos são as preferências declaradas pelo cliente, tá? Em relação à assunção de risco. Então, quanto que ele está disposto de oscilação, né, de risco de mercado, né, e tudo mais. E aí você vai ter provavelmente aí o API já em mãos, né, desse cliente, você vai ter uma ideia ali de qual que é o perfil
de investimento. Mas muitas vezes o que está no API não é o que o cliente deseja, ou ele deseja algo mais que o API oferece. Então, ele precisa ser bem conversado ali no momento dos objetivos, tá? E a finalidade do investimento, né? Para que o senhor quer investir, né? Então, essas perguntas são muito importantes também, tá, pessoal? Para quem está começando a lidar ali com investimentos de maneira prática, né? Cuidando, ou quer seja na agência, quer seja na gerência Prime ou Private, né? Ou segmentação de alta renda, que são Private, desculpa, o Prime, o Select, né? No Itaú tem o Personalité, no BB tem o Estilo, na Caixa agora tem também um diferencial lá, um segmento, eu me esqueci um nomezinho lá do segmento alta renda, mas os bancos têm esses segmentos e que muitas vezes exige, né, um atendimento personalíssimo ali diante de um profissional que já tem o CEA, tá? Então, isso vai ser importante para que vocês consigam definir qual que é o objetivo, né, desse cliente. E essas perguntas de indagação, essas perguntas de implicação ajudam bastante, né, no modelo consultivo, são de extrema importância, né, para o nosso trabalho também, tá? Falando aqui do S, né, a situação financeira. E aqui no financeiro, pessoal, é o que o cliente tem de renda, é o que ele tem de investimentos já realizados, né? É o quanto que ele tem de capacidade de investimento, né? O Ítalo colocou aí, né? É o viver de renda, é o óculos, né? Praia e sossego, é isso aí mesmo. Né? Tô vendo que vocês já estão aqui no chat, aqui, deixa eu deixar do meu ladinho para poder visualizar aqui da melhor forma o chat. Aí eu consigo. Pronto. Aí eu consigo fazer aqui uma dinâmica mais interessante aí com vocês que estão aqui ao vivo. Estamos ao vivo aqui, falando com vocês, participantes do nosso curso do Mundo Financeiro, do CEA. Aqui, pessoal, na parte de situação, leve em consideração o que o cliente tem de renda, o que ele já tem investido, tá? E também necessidades que ele declara ali para viver de renda, né? Então, poxa, quanto que você tem de renda hoje? Você quer, né? Você deseja ter essa mesma renda ou dobrar essa renda no futuro, né? Com patrimônio ali financeiro, né? Oriundo do patrimônio financeiro, essa é a grande dinâmica. Eu acho que o módulo 7 ele vem de encontro ao que o mercado mais tem exigido de diferencial das principais plataformas de investimento. Então, para você que ainda não viu o valor nesse módulo 7, saiba que, do ponto de vista prático, é o que mais tem sido exigido, você conseguir elaborar com, né, primazia, ali, com bastante qualidade, esse atendimento do ponto de vista de planejamento. Tá? Porque esse é o diferencial, porque produto é tudo igual. E conhecimento, tá? O conhecimento, pessoal, anotem os 3 Fs, tá? Esse conhecimento, então, é os 3 Fs, né? Então, a gente tem aí a familiaridade que o cliente tem com aquela aplicação, a frequência que ele já fez aquela aplicação e a formação que esse cliente tem, a formação, ou, portanto, ali o conhecimento, né, do ponto de vista teórico, é um cliente que é formado em economia, é um cliente com MBA, né, em investment banking ou alguma coisa do tipo, né? Então, isso faz com que nós tenhamos ali um cliente que contempla os 3 Fs: formação, frequência, ele já habituado a fazer aquele tipo de aplicação, e também a questão de ser familiar, né? Uma operação que ele já conhece, que ele tem mais aderência ali para poder contemplar o planejamento financeiro. E como é que pode cair essas questões, Wesley? Diz aí para gente, né? Deixa eu ver aqui o que... Olha aí. O Ítalo falou aqui, ó, segmentos de bancões, né? Ficarei longe, né? Essas instituições contratam só gente jovem. Olha, há um movimento, né, interessante aí de mercado voltado para a parte mais consultiva, tá? A parte mais consultiva exige um pouquinho mais de casca, né? Um pouquinho mais de experiência. Vamos lá. Vamos falar aqui então das nossas questões, né? Vamos entrando então, tratar aqui a primeira questão e vocês podem, como de costume, utilizar o chat para trazer ali a resposta que vocês entendam como correta, e a gente vai aqui do melhor do nosso entendimento trazer ali quais são as ferramentas para que a gente possa alcançar e levar essa questão para casa. Vamos lá. Para a compatibilidade, né? Então, ó,
A compatibilidade da situação financeira, olha lá, ó, eu falei de uma delas, né? A situação financeira do cliente pessoa física e da oferta de um produto de investimento no processo de API, um profissional deverá verificar a formação acadêmica e experiência profissional do cliente, B, a profissão exercida pelo cliente, C, o valor dos ativos que compõem o patrimônio, ou D, finalidade do investimento. Eu vou dar de lambuja, eu vou colocar aqui, ó, né, que nós temos objetivos, é o período, a preferência a risco, a finalidade, né? Um segundo, né, a segunda letrinha aí, né, no nosso nossos três, os OSC, né, o OSC aí, nós temos então, portanto, a situação financeira, né, e por último aqui o conhecimento, né, então os três Fs lá, o que vocês acham, qual que seria o gabarito aí nessa primeira questão? Olha aí, o pessoal já respondeu, fui só ajeitar ali um aparato. Silvan, o que você acha? Ítalo, manda bala. Chama aí o pessoal aí para vir participar conosco. Aqui, pessoal, ficou tranquilo, né? Questão financeira, né? Então, porque aqui, no primeiro, é a formação acadêmica, olha o F aí, né? Experiência do cliente, né? Profissão exercida, né? Também tem a ver, né, com familiaridade que o cliente tem, eventualmente, né? E a finalidade são os objetivos, né? Então, aqui entraria no objetivo, aqui entraria lá no conhecimento, e aqui também em conhecimento, dado que já trabalha com investimentos, por exemplo, né? Então, nosso gabarito aqui, alternativa C, ficou bem tranquilo essa depois do OSC, né? Facilitou. Vamos lá para a questão 2, tá? Na verificação de adequação de produtos de investimento, deixa eu ver se eu tenho aqui o... Ah, não tenho não. Na verificação também, né, de adequação de produtos de investimento ao perfil do cliente, o profissional deve checar se o produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente. A 2. A situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação. E 3. O cenário econômico é condizente com a operação proposta. E aí? O que está correto? É interessante também, pessoal, sempre nas questões lá, ó, fiquem de olho, tá? É incorreto ou correto? Uma atenção aí, porque muitas vezes a gente tá essas questões dos pontinhos, dos pauzinhos, né? São questões que muitas vezes estão lá no meio para o fim, já está cansado, a questão 67, né? Imagina. E aí você não leu que ali, ao invés de correto, estava incorreto. E aí você, poxa, você gabaritou já boa parte da prova nessas questões e ali você perde uma questão de bobeira. Então, muita atenção aí para corretos, incorretos, exceto, tá bom? Então, nesse quesito aí, uma atenção especial. Olha aí, Ítalo já mandou bala, Andressa também, Tony aqui. Ô, Tony, seja muito bem-vindo, ótima noite. Boa noite. Coisa boa. O cenário tem nada a ver, pois é uma externalidade. O Ítalo comentou, ainda complementou aqui conosco, né? Essa caiu hoje na prova. Olha aí! Essa caiu hoje na prova, Já gostei. pus o xizinho lá do mundo financeiro, aprovado pelo mundo financeiro. Olha só que coisa boa, cara. Olha aí, coisa boa. Olha O aí, simulado parabéns. é 100% aderente, hein, pessoal? A nota que você tira no simulado é a nota que você tira lá. Olha aí, cara, sensacional um testemunho desse, bicho. É Poxa, isso fico aí. muito feliz, hein? Fico muito feliz, Tony. E é sério, cara, essa Parabéns aí. pergunta mesmo. Não tô brincando, não. Parabéns, cara. Olha aí que maravilha. Então estamos bem aderentes aí às nossas provinhas marotas, né? Cara, muito bom, cara. Parabéns. Parabéns. Fico muito feliz aí que
você seja bem-sucedido, né? O Ítalo comentou aqui que ele não está pensando em bancão, está pensando em algo diferente, e o mercado, cara, ele está indo para um caminho consultivo muito interessante, né? Percebo grandes amigos indo para a consultoria CVM, outros amigos que estão dentro de escritório de agente autônomo, mas o escritório está com uma roupagem muito mais voltada para planejamento patrimonial, um atendimento mais consultivo. Eu acredito muito nisso, atendimento personalíssimo, né? Quem aqui há 10 anos atrás contrataria um personal trainer, né? Nem sei, nem saberia o que era, Wesley, né? Eu, com 24 anos, eu tinha amigos que já eram personal trainer, né? Mas eu olhava assim, rapaz, será que o povo paga mesmo para isso? Pois é, hoje muita gente paga, né? Super conhecido no mercado, né? Personal que tem Instagram e tudo mais. Imagina aí, né? Amanhã a gente aí ter a Andressa, né? Dos investimentos, né? Toniota, venha fazer o seu planejamento patrimonial, né? Ítalo Ouro Preto, venha transformar o seu ouro, né? Olha aí, o Silvan também, né? E assim por diante. Então, acho que essa evolução de mercado é muito boa para nós. E aqui, na questão, vocês já mataram aqui, né? Vocês eliminaram aí a alternativa D, então eliminando aí o cenário econômico, que não tem nada a ver, né? Porque a gente quer o OSC aqui, né? Lembra lá o objetivo, a situação financeira ou conhecimento, que tem a ver com os 3 Fs, né? Então, aqui a gente elimina o cenário econômico, que não tem nada a ver com o cliente, né? Eu preciso ser e entregar um planejamento aderente ao cliente. O cenário econômico é um fator que todos estarão, né, à mercê. Então, não depende de nós aí, né, definir o cenário econômico e sim lidar com ele. Vamos lá para a próxima questão. Questão 3. Uma família deseja calcular seu índice de endividamento. Olha aí, para gerenciar suas finanças, saber quanto é que está devendo. Com base no balanço patrimonial apresentado, essa família deverá considerar a relação entre o. Aí tem as alternativas, tá? Patrimônio líquido e total de ativos. B. Passivo exigível e patrimônio líquido. C. Passivo exigível e total de ativos. Ou D. Patrimônio líquido e total de ativos de longo prazo. E aí, o que vocês acham aí? Uma dica clássica, e olha que na parte também de finanças voltado aí para PJ, né? Quando a gente tem aqueles índices, né? De liquidez seca, liquidez e também de endividamento, é a mesma premissa, tá? A gente vai usar a mesma premissa, né? O Tony mandou aí, Ítalo também. Aqui no caso, essa daqui, ela vai usar essa formulazinha básica, tá? Não tem lá no material da Ambima, tá? Na hora que vocês têm lá vai receber no painel mesmo, né? Ali do computador. Vocês terão ali o mapa de fórmulas, tem lá a fórmula do índice de Sharpe, por exemplo, tal, mas não tem essa de liquidez seca, liquidez corrente ou até mesmo de endividamento, tá? Mas ele é muito você consegue sacar, né? Poxa, quanto que eu estou devendo em relação ao que eu tenho? Então você vai, né, num balanço patrimonial, por exemplo, né? Você vai ter lá aqui os ativos, né? E aqui o passivo exigível e o patrimônio líquido, né? Então, no exemplo, se a gente tem aqui 1.000, né? Poxa, e estou devendo ali 500, né? Meu patrimônio líquido é 500. Então, eu vou fazer aqui o quanto eu estou devendo, os 500 aqui, dividido pelo 1.000, né? Então, nesse quesito aqui, meio, né? E aí, o restante, né? Eu consigo tanto ter uma ideia do ponto de vista... olha eu colocando errado aqui. O professor não leu e foi circulando. Tanto do ponto de vista... de pessoa física, quanto do ponto de vista de pessoa jurídica, tá? E outra coisa, muitas vezes pode cair em percentual, que é a questão a próxima, né? Para a gente ter uma ideia ali de como pode cair também essa questão. Ó, utilizando o balanço patrimonial abaixo, determine qual a taxa de endividamento desse investidor.
poderia estar muito bem ali a taxa de endividamento dessa empresa, por exemplo, né? Então, nós teremos que considerar passivo exigível sobre o total de ativo, tá? Então, aqui segue na mesma toada, né? Eu vou aqui, portanto, pegar o passivo exigível, então a mesma continha anterior, né? Pego lá, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, passivo exigível sobre ativo total, e isso daqui em percentual, né? Então eu volto para cá, então passivo exigível, tenho aqui o 150 sobre o ativo total. Com isso eu tenho, portanto, o índice de endividamento, 19, né? Então, aqui na HP, o 150, eu nem preciso fazer o 1000, né? Posso, mas, de toda sorte, 519 milhão, divido aí 9,87, né? Olha aí, então já vem 9,87 nosso gabarito, então, passivo exigível sobre total de ativo. Eu consigo chegar no índice de endividamento, beleza? Então aqui também tá tranquilo, né? E o Ota comentou aí que essa galera tem apresentado questões exatamente dessa forma. Então, seguindo aí na nossa questão 5, vamos lá. Olha aí, uma questão que aqui, pessoal, a gente buscou trazer todos os indicadores ali do planejamento, tá? Então, a gente, né, vamos elencar aqui cada um deles, né, e ele pede para que a gente, né, venha, né, enumerar ali qual que é a relação, né, de todos eles. Então, primeiro item ali, implementar as recomendações. Segundo, coletar, analisar as informações detalhadas do cliente, monitorar a situação do cliente, depois analisar e avaliar. Estou lendo aqui e estou sem o meu apontador, né? Então, definir e estabelecer o escopo e desenvolver as estratégias. Aqui, pessoal, tem todas as etapas, só que ele quer que coloque na sequência, na ordem cronológica da coisa, né? Por que, professor, tem esse negócio de ordem cronológica? Sabe por quê, pessoal? Porque muitas vezes a gente não vai atender o cliente, né, num único dia e fazer tudo, tá? Na prática, muitas vezes, a primeira reunião que a gente vai fazer com esse cliente, a gente vai definir ali quais serão, qual é o método, qual é o escopo, o que eu vou cobrar, o que eu vou oferecer de serviço, tá? Então, muitas vezes, eu busco aqui, né, eu defino aqui qual que vai ser a tratativa, né? Depois, no segundo momento, a gente vai para coletar informações. Talvez seja na mesma reunião, tá? Então, a gente pode imaginar aqui que seja na primeira reunião que eu vou ter com esse cliente, né? E ele está super adepto e tudo mais, e aí eu já coleto as informações e tudo mais. A gente meio que criou, né, um nomezinho aqui, né? O Garran gosta de colocar em letras, né? Eu acho interessante também o Decadim, né? A ideia aqui para que a gente consiga ter uma ordem cronológica aqui dos fatores. Só que para que você entenda também, do ponto de vista prático, não é no mesmo dia que a gente faz tudo, tá? Muito pelo contrário, né? O monitoramento aí, ele pode ser semestral, ele pode ser anual, tá? Eventualmente ali o desenvolvimento, ele não acontece no primeiro dia, a análise muito menos, né? Então, por exemplo, definiu ali, né, o escopo com o cliente no primeiro momento, o segundo momento, coleta de informações, beleza. Só que com essas informações é a nossa munição. Então, eu não vou conseguir já elaborar um planejamento para esse cliente no primeiro momento. Eu vou sentar com a minha equipe, eu vou analisar o que ele me passou de informações, né? Então, esse 3 aqui, esse momento de analisar, eu não vou fazer junto com o meu cliente, abrir planilha, abrir histórico de cotação de preço, abrir ali um site da CVM para buscar os fundos que esse cliente possui, o que a gente tem de recomendação para fazer rebalanceamento. Não, calma.
respira. Você vai fazer isso sozinho, provavelmente, durante as próximas semanas, para depois marcar um outro encontro com esse cliente. E aqui o ponto 4, né, na parte de desenvolver, tá? Desenvolver as recomendações com tudo que você conseguiu coletar, tudo que você analisou, aí você vai conseguir definir quais são essas recomendações e vai desenvolver efetivamente, né, essas recomendações. E mostrar para o cliente. Então, aqui a análise, muitas vezes, ela é sozinha, né? Você faz sozinho ali, junto com a sua equipe, né? Já desenvolver recomendações, você vai apresentar para o cliente. Ó, cliente, eu tenho aqui, ó, todo o mapeamento que a gente fez, das informações que a gente, né, coletou, da análise que foi feita. Está aqui o desenvolvimento, né? E as recomendações que nós apresentamos aqui. Está aqui à sua disposição o IPS, por exemplo, tá? O IPS é um documento ali onde você vai ter praticamente, né, todo o atendimento, como é que vai ser feito ali as movimentações propostas e tudo mais, né, desse cliente. Aí o cliente, poxa, gostei, né, vou analisar. Então, talvez o implementar não seja no primeiro momento, né, e o implementar aqui, nosso quinto ponto, né, é quando a gente efetivamente, o cliente dá o ok, ó, vamos seguir com as movimentações que foram propostas de acordo com o que a gente definiu de pagamento, de escopo, o que a gente trouxe ali de informações coletadas, o que vocês analisaram, depois vocês desenvolveram ali quais seriam aquelas recomendações, trouxeram para mim essas recomendações e agora a gente vai implementar, efetivamente implementar. E o acompanhamento disso é feito através do monitoramento, tá? Que é o sexto ponto, é o monitorar. Monitoramento que pode ser periódico, pode ser mensal, dependendo do tamanho do cliente, pode ser trimestral, ou até mesmo se o cliente exigir, ó, eu quero que seja anual, não quero me preocupar com isso, porque eu vou colocando, já confio no trabalho de vocês, vocês vão, né, rebalanceando e assim por diante. Daqui a um ano eu vejo aí como é que está a carteira. Então, é feito desse jeito, tá? Então, aqui não é tudo no mesmo dia. É muito, né? É impossível, né? Que seja feito tudo no mesmo dia. Então, aqui, só para que a gente tenha uma ideia cronológica da coisa, para que vocês tenham um racional. Poxa, é isso mesmo, né? Eu primeiro preciso das informações, para depois analisar, para depois desenvolver a recomendação, para depois apresentar isso num projeto, né? Que foi desenvolvido ali, essas recomendações, vou lá e mostro para ele, foi aprovado, vai ser implementado, foi implementado, é monitorar. Então, é todo um caminho, toda uma ordem cronológica que, se a gente tiver tanto essa ideia prática da coisa, quanto a dicasinha de ouro aqui, das letrinhas, né? O decadinho, então, demudo aqui, cadim, eu consigo identificar, portanto, a ordem cronológica ali do nosso processo de planejamento de investimentos, tá? Então, nosso gabarito, nossa alternativa Bravo, tá certo? Legal. Vocês já tinham... Estavam só me ouvindo aí, mas eu vi que vocês já estavam matando a questão. Pronto, vamos lá. Questão 6, tá, pessoal? No processo de planejamento financeiro pessoal, depois de obter as informações, dados e objetivos do investidor, o planejador financeiro tem como próximo passo. Então, vamos retornar lá, né? No decadinho. Então, vou imaginar lá de novo. Opa, mais uma vez ali aqueles pontos, né? Então, a questão ela traz o quê? Depois de obter as informações, dados e objetivos do investidor. Ou seja, informações, você fez uma coleta, né? Opa, eu obtive as informações. O que eu vou fazer com essas informações agora? Eu já vou fazer as recomendações? Opa, rapaz, vi aqui que você ganha bem, né? Eu tenho aqui a carteira perfeita para você aqui, ó, 100%, né, num título aí de 15 anos, né, que paga uma comissão massa. Imagina, que loucura, né? Então aqui, não, calma aí. Primeiro eu vou precisar o quê? Analisar, né? Então, diante das informações colocadas na mesa, a gente não tem nada já para recomendar, né? A gente precisa analisar. Então, essa é a grande sacada.
Vamos lá para a próxima questão. Questão 8. Eu pulei aqui a 7, tá, pessoal? Que a 7 tinha um errinho de formulação. Ela foi para a questão 8 aqui, portanto, tá? Então são 26 questões que a gente vai passar hoje. A questão 8, ó, faz parte do planejamento financeiro, exceto. Então lembra ela daquela palavrinha marota, olha aí, exceto, exceções, pessoal, incorreto, muita atenção para com questões assim, tá? Muitas vezes está lá na questão 57, eita, aí vem uma questão dessa, você lê ali, faz parte do planejamento, eita, planejamento eu sei demais, aí você já vai para A, B, C, eita, tá tudo, eita, estranho, né? Tá tudo certo, tem que ter alguma errada. Aí você vai querer chutar e chuta errado. Aí não leu o exceto. Então vamos lá. A. Analisar empresas listadas em bolsa para recomendar para o cliente. B. Execução das estratégias planejadas. C. Monitoramento das recomendações. Ou D. Obter informações, dados e objetivos do cliente. 10 segundos aí para vocês. Vou mandando aqui no chat. Boa. Que ficou fácil, né? Poxa, professor, você acabou de falar de todas elas, né? Então tá bem tranquilo aí. A execução também pode ser entendida como implementação, tá? A implementação, ela é a execução, né? Então, aqui a B, ela encontra lá o nosso I, né? Do Decadin. Monitoramento, né? E obter informações aqui é a coleta, né? Coleta de informações, monitoramento e a nossa... como é que é? Especialista não analisa valores imobiliários, uai. Isso é trabalho de analista, exatamente, né? Você já tá fazendo o IPS do cara, você ainda é o analista, você é fera mesmo, hein? Toma cuidado, né? A gente tem é uma linha muito tênue, né? Entre o analista, o consultor, né? O assessor de investimentos, o gerente, tudo, é um emaranhado, né? Então, por isso que a Ambima está até querendo fazer aí a modificação no próximo ano, em 2026, né, de mudar ali, ter uma questão, digamos assim, uma certificação chave, né, que ela abre duas outras certificações, né, uma mais voltada para a questão especial, né, mais voltada para a questão comercial e um para a questão mais técnica. Não sei como vai ser isso, mas vai ser uma mudança aí. Para quem já tem CEA, vai estar tranquilo, que vai ser só atualização. Então vamos lá. Nosso gabarito, portanto, alternativa A, sem precisar recomendar nada, né? E aí a ideia ali do Decadim, né? Mais uma vez, para que vocês guardem aí no coração essa siglazinha diferente, mas que faz todo sentido e ajuda bastante também aquele olhar cronológico na hora de falar sobre planejamento de investimento. Vamos lá para a questão 9. Dentre as afirmativas abaixo, o que não apresenta uma das etapas do processo de planejamento financeiro? Qual que seria? A. Implementar as recomendações de planejamento financeiro. B. Monitorar a situação do cliente. C. Identificar o estilo de vida do cliente. E D. Analisar uma única ação para que possa compor o patrimônio do cliente. Aqui, aqui é só correr para abraço, né? Cai uma questão dessa, professor, aí o Tony fica até contente porque bate 100% lá, né, Tony? Tá no mute, tá no mute. Quiser falar, abre aí. Perdão. Eu fiquei cansado no final, cara. Fui lá meu gabarito. As quatro últimas eu errei, eram questões idiotas. Podia ter ido bem melhor. Mas É, dica, você vai cansando. Eu demorei 3 horas para fazer, né? Porque eu fiquei em cima de cada uma delas, olhando com calma e tal. E mesmo assim tirei 84. Entreguei quatro questões de graça, mas tirei 84%, olha aí. Muito bem, né? cara. Muito Vou ter que bem, levar um parabéns. chocolatinho para se animar lá no meio do caminho. É, chega no final, há um cansaço mesmo, né? A gente vai se debruçando ali, debruçando, e quando a gente para, poxa, já passou ali 2 horas e meia, 3 horas, e a gente,
cara, não terminou ainda, Eu já né? quis terminar Então, logo, falei, aí dancei. é puxado, é puxado. Realmente não é uma prova simples, né? A gente precisa se preparar, tem que estar bem firme no dia, né? Leva água, leva um chocolate, alguma coisa para ativar, né? Leva uma coisa que mastiga, né? Um amendoim, É, porque o que eu falei realmente, pro pessoal é o treinamento de vocês é super aderente. As questões, mesmo as questões, o simulado é essencial. Correr todo, seja os parciais, como também aqueles que pegam todas as questões, é fundamental para você pegar o jeitão das questões, né? né? Muito bom mesmo, Exatamente. parabéns, tá de parabéns. Pô, valeu mesmo, obrigado pela consideração a elaboração das questões deixa você afiado. Na hora que você olha assim, você não termina de ler, você já vai respondendo na mente, e aí você, poxa, realmente aqui eu consigo identificar, eu tô preparado, né? Você se sente preparado, você não se sente vendido ali lá na hora, poxa, nunca vi isso daqui, né? Então, essa é a grande sacada e também a dinâmica, né? De você, poxa, eu vou tirar uma hora aqui só para resolver questões. Isso vai te dar, né, uma musculatura para o momento da prova. É cansativo do ponto de vista psicológico, físico, né? Então você precisa estar com esse momento, né? Então, vocês que estão aqui reservando aí 1h30 da noite, né? Depois do dia cansativo e tudo mais, poxa, pode ter certeza que vocês estão exercitando, estão correndo num dia de chuva para que no dia da prova seja uma corrida tranquila, seja um caminhar bastante tranquilo, pode ter certeza. Ó, o Ítalo comentou aqui também o quê? Imagina fazer a prova do Enem, 180 questões na redação, é puxado, hein? A prova do CFP também, hein? Mais de 100 questões e os 4 módulos de manhã e de tarde é uma loucura. Ou sei, eram 4 na minha época, né? Agora são 6 módulos do CFP. Essa é a próxima etapa. Aí, ó, boa, isso aí. Parar nunca mais, né? Retroceder jamais. Ó, o curso do Mundo Financeiro é top, tem acesso a quase todas as outras escolas, e esse do Mundo Financeiro tem sido o que mais faz sentido para mim. O Ítalo complementou aí, muito bom, muito bom. Fico feliz aí pela demonstração, né, que vocês estão correndo atrás, estão indo em frente e percebendo que quem está ali do lado, né, nessa corrida, né, tem sido o mundo financeiro. Valeu mesmo. Bom, trocar de assunto aqui, falar um pouco sobre heurísticas, tá? A gente ainda vai voltar um pouquinho lá no final das questões de hoje sobre o planejamento, né? Mas as questões de heurísticas têm caído fortemente também na Serra. E aqui, pessoal, eu coloquei um quadro resumo, tá? Depois eu vou imprimir esse material em PDF e mando para vocês, onde eu trago, né, só uma ilustração, tá? Das principais heurísticas que caem na prova. A principal heurística, eu acho que a gente tem que ter uma visão sempre, organizar, né, o nosso pensamento para ter uma visão cronológica da coisa, do ponto de vista de heurística também. Porque se a gente olha para trás, né, poxa, eu já vi que aquela ação subiu muito em determinado momento, ou meu pai ele vendia e comprava, né, muito bem essas ações do setor de siderurgia. Então, quando eu olho para trás, esse retrovisor, ele significa uma representatividade que eu tive dessa ação, desse setor, dessa empresa. E muitas vezes eu acabo me pegando nessa heurística e achando que isso vai se replicar para o futuro. Então, à medida que eu utilizo esse retrovisor, poxa, eu posso me dar mal lá na frente. Eu estou guiando o carro, olhando pelo retrovisor, vai dar bom? Não. Pode dar certo numa highway da vida, né? Mas pode não dar certo. Então, aqui, para a gente evitar esse risco, né? Faz com que nós tenhamos ali uma tomada de decisão sem cair na heurística, sem cair no erro, né, desse atalho mental que é a heurística de representatividade. Então coloquem aí que seria o retrovisor, representatividade seria o retrovisor, tá? O que acontece? A característica, né, é uma expectativa de ocorrer no futuro o que ocorreu no passado. Mas lembra lá da rentabilidade observada, que é aquilo que a gente olha lá atrás, da rentabilidade esperada, que é a rentabilidade futura. Então, esse olhar para trás e achar que isso vai se espelhar lá na frente,
A gente cai no ledo engano da representatividade de olhar no retrovisor. Retrovisor, olhou para trás, representatividade, acertou a questão. Próxima heurística, ancoragem. Ancoragem, pessoal, se a gente tem a representatividade que é olhar para trás, a gente tem a ancoragem que é olhar para frente e se pegar em algum preço, tá? Por isso aí os olhinhos olhando para frente com o preço ali. Porque muitas vezes usar uma informação que foi divulgada, né, como preço-alvo de uma ação, né, ou então ó, os analistas estão aqui olhando o setor de siderurgia, né, e estão ali contentes porque a possibilidade de aumento no preço, isso pode fazer com que as ações venham a atingir patamares nunca antes vistos e tudo mais. Aí você, poxa, eu vou comprar ações de siderurgia porque o preço-alvo daquela ação vai chegar em determinado patamar, o upside daquela ação vai para 30%, e o cara se pega nisso, tá? Então, geralmente está preso ali a um preço futuro ou até mesmo um percentual futuro, né? Um upside de 30%. Aí o cara compra a ação, comprou lá, né, um exemplo, por R$ 30, e aí a ação não sai de 33. Ele já está com ganho de 10%, mas ele não vende. Aí está em 33. Não, eu só vou vender quando chegar em 30% de ganho, só quando bater lá perto dos 40 que eu vou vender, e aí ele fica enraizado, ele fica ancorado nesse preço, nessa expectativa futura. Então, o olhar para frente, o olhar para o futuro, a gente vai acabar ancorando a nossa tomada de decisão, portanto, olhar para frente, né? Essa rentabilidade esperada, né? Esse ganho esperado, esse dinheiro esperado é a nossa ancoragem, pode ser um erro ali na tomada de decisão. E aqui em disponibilidade. Disponibilidade, se a gente tem um olhar para trás e olhar para frente, a gente tem um olhar para hoje, né? Olhar o dia de hoje. Então, o dia de hoje, ele é aquilo que está mais recente na memória, aquilo que está disponível do ponto de vista de informação, tá? Então, muitas vezes, deu no rádio, né? Eu tinha aquele meme do... Quem tiver o meme do Didi, né? Segurando um rádio assim, ó, deu no rádio, manda no grupo do WhatsApp, por favor. Eu perdi esse meme, mas deu no rádio, é a grande, né? A grande sacada, o grande atalho mental ali de cair na heurística de disponibilidade. Por quê? Poxa, deu no rádio, eu vou vender, né? Ou falou que vai, né? As ações ali de determinada empresa vai cair, eita, vou vender tudo, né? Vou vender na doida aqui e tudo mais. E talvez não, né? Eu só levei em consideração aquilo que estava mais recente. Poxa, será que é isso mesmo? Né? Eu não vou analisar nem para trás, nem para frente, eu só analisei a informação naquele momento, tá? Então, são as três principais, né, heurísticas, tá? Para que a gente adote aí na hora da prova o olhar para trás, representatividade, é um retrovisor, olhar para frente, rentabilidade esperada, tá? É a ancoragem e a disponibilidade, geralmente ela está atrelada à informação recente ou memória recente, tá? Professor, mas memória do passado. Então, memória recente. Ele não está falando de dados estatísticos do passado e tudo mais. Ele está falando de uma questão recente, tá? Então, a disponibilidade seria o hoje, tá bom? Deu no rádio. Então, vamos lá ver como é que são as questões, né, com esse assunto. Vamos lá, questão 10. Nas finanças comportamentais, o uso por parte do investidor do último preço de uma ação que esteja mais vívido em sua memória está incorrendo em qual viés? Aí ficou fácil, né, professor? Depois da explicação, mas é exatamente para isso. Está aqui para treinar, está aqui para não, né? Errar é agora, né? Lá na hora a gente não erra, não, não pode. Olha aí, né? Eita, professor, fui direto na disponibilidade, né? Poxa vida. Opa, deixa eu voltar aqui. Fui direto na disponibilidade, né? Você tinha falado da memória, professor. Aí você me fez errar. que, mal, que maldade, né? Aqui, pessoal, geralmente, tá? Quando ela acaba trazendo, né, para nós uma visão de preço, né? Não tem jeito, é ancoragem mesmo, tá? Por mais que ele fale ali, olha, né, deu ontem ali, né, o último preço, né?
numa ação e tudo mais, quer queira, quer não, você está preso, né, nesse preço. Então, ficando, ó, se tiver um número específico, né, o Tony até comentou aí, se tiver um número específico, poxa, realmente, né, ele se ancorou, né, em um preço, tá? Então, a ancoragem, né, vou imaginar que, ó, olha a nossa âncora aí, né, ó. O professor não é muito desenhista, não, tá? Mas a ideia de âncora, né, vou imaginar que seja uma âncora aqui, tá? A ideia de âncora é o preço, tá? Então, ele está ancorado em um preço aí, para que nós passemos aí por essa questão e levemos para casa. Questão 11, ó, um pouco mais extensa aí, ó. Geralmente está lá na questão 50, 55, então você já está cansado de ler. Então, uma atenção redobrada, respira, toma uma água. E aí, oxigena o cérebro e segue o jogo para as questões, né, da 40 em diante, da 50 em diante, que o negócio começa a pesar mais, tá? Então, ó, determinado investidor coloca uma ordem de compra de uma ação. Ele colocou uma ordem de compra lá no home broker. Porém, ele se recorda que pouco tempo atrás, leu uma notícia no jornal, deu no rádio, com suspeitas de fraude na contabilidade da empresa e dessa forma cancela a ordem de compra. É possível afirmar claramente que está sendo observada a heurística de julgamento, conhecida por... E aí, qual que seria o nosso gabarito aí? O que vocês acham? Mandem aí no chat, vou dar 15 segundos para que nós possamos aqui matar a charada juntos. Para você que está assistindo gravado também, aproveite, faça conosco, né? Não deixe passar aí, dê um pausezinho maroto ou não. Utilize esses 15 segundos aí para também fazer esse exercício para otimizar essa musculatura do cérebro aí para na hora da prova seguir tranquilamente ali, né, executando as questões. E aí, Dessa, vamos lá. Ítalo, Silvan tá quieto hoje. Nem vou chutar essa. Tem que chutar. Já errei na outra. Não. Hoje é o dia de errar. Hoje é o dia de errar. Acesso, né? Chuta agora para acertar depois, pô. Não tem Olha aí, problema. tem que chutar agora. Isso é verdade. Se você não se dá o luxo de acertar para fora do gol agora, a tensão é maior lá na hora da prova. Então, agora é hora de chutar e errar, não tem problema não. É amistoso, é amistoso. Amistoso pode chutar de qualquer jeito, né? Eu torço para um time aí que parece que todo jogo é amistoso, velho. Cadê? Voltei agora, né? Pronto. Acabei caindo aqui, não machucou não, tá tranquilo. Eu tava comentando aqui que a hora de chutar é agora, que todo jogo amistoso a gente tem que aproveitar para chutar bastante no gol, né? Porque vai que acerta. Aí eu vi que o Tony botou um time aí eu brincando com o time aqui, né? O meu time, ele costuma... Eu acho que ele tá achando que todo jogo é amistoso e tá chutando pro gol, né? E tá dando certo. Ele não... O campeonato tá só começando, né? Mas tem alguns troféus aí já nos últimos anos. Mas, ó, eu torço desde 99 para esse time, né? Então eu já sofri um bocado. Então vamos lá. Aqui, pessoal, nosso gabarito disponibilidade. Isso aí, vocês comentaram corretamente, tá? Corretamente. Então, pronto. Abri o chat aqui para poder acompanhar vocês. Questão 12, né? Vamos lá. Quando as ações da empresa XXY, né, voltarem ao patamar de R$ 30, é um bom momento para compra. Eita, como assim, né? Uma questão XXY, né? Bom momento de compra, o que, que seria isso? Esse investidor ele está em qual base, né? Qual heurística? E aqui eu coloquei só um exemplo, né?
de como é que pode funcionar. Muitas vezes, tá? Há uma tendência desse investidor de bolsa, ele se apegar à casa técnica. Lembra lá que existem aquelas duas vertentes de análise, tá? Tanto a fundamentalista, e é legal, pessoal, porque a fundamentalista, né, se a gente for separar aqui fundamentalista, olha o Fzinho de olhar para o futuro, né? Porque ele quer aqui estimar um preço-alvo. Então, muitas vezes, quando está atrelado à análise fundamentalista, tá? E ele estipulando um preço-alvo, o alvo é a ancoragem. Olha aí, ó. Tá vendo? O A de alvo, ele é a ancoragem. Agora, quando ele olha a análise técnica, né? Que é uma análise puramente fria, né? Porque ele olha o passado, né? Ele olha a rentabilidade observada através do gráfico de Candle, que é esse gráfico com as velas, né? Essa rentabilidade observada, ele olha para trás. Lembra que para olhar para trás a gente olha no retrovisor. Retrovisor, portanto, a heurística de representatividade, o R aí, tá vendo? Representatividade, tá? E aqui no exemplo, né, ele coloca lá, ó, só vou comprar se chegar em 30. Eu peguei um papel que está em R$ 30 atualmente hoje. Minha internet de novo aqui, dando pipiu. Voltou aqui a internet. Pronto. O Ítalo já comentou aqui. Eu tô com uma estabilidadezinha aqui na internet. Peço que vocês deixem aí a câmera ligada, porque eu vejo vocês travando, aí eu dou uma parada e volto. Isso fez com que esse investidor, ele quisesse comprar só quando atingisse R$ 30. Aí eu peguei aqui a ação de Itaú, que está em R$ 30, e aí eu tracei duas linhas bastante simples, mas que tem caído nas questões de Sé, que é o suporte, que é esse patamar inferior aqui de preço, tá? E é resistência, que é esse patamar superior de preço. Geralmente, quando o preço chega num patamar de suporte, né, ele encontra força compradora. Então, esse investidor ele pensa no seguinte: poxa, se chegar em R$ 30 de novo, eu compro. Porque há uma tendência, uma expectativa desse investidor, né, de voltar ali para o patamar anterior aqui, de 35 e tudo mais, eventualmente. Tá? E na nossa questão, portanto, né, qual que seria o gabarito aí? O que vocês acham? Aqui ficou fácil, né, professor? Aqui tá tranquilo, né? A ancoragem aí devido ao, né, ao estar preso, né, nesse preço de R$ 30, tá? E é legal vocês pegarem bem esses dois pontos aí, os dois traços. Inferior, suporte, é uma coisa que está sustentando aquele preço. Superior, como se fosse um teto, né? Está sendo uma resistência para aquele preço, tá? Então, questão 12, gabarito aí, ancoragem. Questão 13. O investidor escolhe comprar ações de uma companhia aérea. Olha aí, companhia aérea, da qual se lembra, eita, lembranças de excelentes propagandas que viu na sua adolescência, né? Ele pode estar tomando uma atitude, né, relacionada a qual heurística aí, né? Coloquem aí no chat 15 segundos para a gente matar essa questão. O que vocês acham? Tem que perder o medo, Andressa. Dali Silvan. Ah, muito bem, muito bem. Ítalo já mandou ver aqui, a Andressa também. Tá tranquilo. Mandando ver. Cadê o Ítalo não pe- perdeu o medo não, Ítalo? Tranquilo. Olha aí, ó. A representatividade, né? Olhou para trás, né? Ficou de olho ali e tal, para ver se isso voltava ou não. Essa é a grande sacada, né? Olhar para trás. E tem também a questão 14, né? Ainda falando de heurística, tá? Os analistas financeiros apresentam um importante viés sempre que fazem novas estimativas de lucros. Olha aí, ó, novas estimativas de lucros. Quando esses analistas, né, financeiros, tal, estimam algo, é para o futuro, sim ou não? Olha aí, ó, já fica ligeiro. Devido à tendência de seguirem dados passados, mesmo diante da divulgação de novas informações relevantes,
o viés de comportamento desses analistas denomina-se, então, devido à tendência de seguirem os dados passados a gente já pensa lá no passado também, né, professor, na representatividade, vamos olhar. Mesmo diante da divulgação de novas informações relevantes. Qual que seria o viés aí desses analistas, né? 14 aí o Ítalo já comentou. E aí, Andressa? Dali Silvan, se estiver participando conosco, você também que está participando, mesmo sendo gravado, anote aí qual que seria a alternativa e em seguida, né, veja a resposta. Isso vai fazer com que a sua memória, ela cative esse momento com um, poxa, acertei, massa, era isso mesmo que eu imaginava, e venha consolidar, afirmar o que você imaginava, ou até mesmo o contrário. Poxa, errei, mas olha só, eu errei por conta disso e disso. Isso também vai fazer com que você crie essa musculatura na sua memória e o seu cérebro fique mais ativo aí na próxima questão parecida com essa. Portanto, nosso gabarito aqui, ancoragem, né? Olha aí, ó, ficou preso no futuro, uma estimação, né? Olha, estimou o preço futuro, né? E tudo mais. Ancoragem, portanto, o nosso gabarito. Olhou para o preço lá na frente. Tava travando, era? Tava travando aqui, Andressa? Fala comigo aqui. Não, tô Tá bem tranquilo. tranquilo. Eu ia ficar com eu fiquei com uma dúvida. Diz aí. Porque aqui ele fala que é importante ver sempre que fazem novas estimativas sobre lucros futuros, que é a ancoragem. Só que ele pega a tendência de seguirem dados passados, que seria a representatividade. Se desse alternativa com as duas opções, por exemplo, no caso, uma é representatividade, outra é ancoragem, e uma alternativa que tivesse representatividade e ancoragem, seria só ancoragem? Pronto, perfeito. Aqui, nessa questão, ele diz o seguinte: os analistas eles apresentam um viés sempre diante, né, de estimativas, né? Uhum. Então, essas estimativas são preços futuros. Então, preço futuro, você está preso num preço lá na frente. Então, Lá na você já, frente. já ancorou, né? Tá. Mesmo que haja, né, dados do passado, mesmo diante de novas informações, então, mesmo que tenha uma oscilação do passado, que tem a ver com representatividade, mesmo que tenha informações recentes, que tem a ver com disponibilidade, há uma tendência de se ancorar a essa estimativa de preço futuro. Então, o principal viés nesse caso, né, poxa, Wesley, ele passou pelos três, cara. Ele trouxe uma visão que, poxa, ficou difícil de Uhum. acertar. Seria A, B ou C, né? Mas Uhum. a ideia foi exatamente essa, para que, mesmo ele tendo informações no meio do caminho, mesmo ele tendo histórico de preços, ele se prende a um preço estimado. Então, ele ainda permanece na Ah, heurística de tá bom. coragem, tá? Tá Mas bom. a pergunta é super pertinente e a ideia foi essa, deixar os três ali muito próximos para que a gente pudesse elencar só um. Tá bom. Professor, quando um analista faz um valuation de uma ação, valuation, aquele valuation lá, ele está fazendo uma coragem ou não? Quando ele. Perfeito, perfeito. Todo target price, né? Nome bonito, aí quando o cara vai fazer um valuation, que é uma valoração, né? Ele vai estimar ali um target price, né? Esse target price, esse preço-alvo, né? Ele é baseado em quê? Em uma análise fundamentalista, então ele pegou o balanço da empresa, né? Viu o que tem de ativo, viu o que tem de passivo, viu o PL da empresa, né? Analisou e tudo mais, poxa, pelo preço aqui, né? Fez aqui um modelo CAPM, eventualmente, né? E trouxe ali para a planilha de Excel ali o seu valuation, fez toda, né, essa estimação, essa valoração de preço, né? Ó, fluxo de caixa futuro, tal, né? E aí olhou lá, poxa, o preço-alvo dessa ação, que hoje, vamos supor aqui, esteja R$ 50, o preço-alvo dela aqui vai para 80. Poxa, eu vou comprar essa ação. Então, ele ancorou aqui, dado o valuation dessa empresa, né? Então, o valuation nada mais era o quê? Qual que seria o preço, né, justo dessa ação, entendeu? Então, ele vai buscar várias medidas, né, vários meios ali, do ponto de vista fundamentalista, principalmente, tá?
para conseguir trazer isso. Mas é planilha, né? Planilha aceita tudo, assim como o papel. Então, o valuation é algo que é muito. Pode parecer muito objetivo, mas é muito subjetivo, né? Tem muitas subjetividades ali dentro da planilha de um analista, de uma equipe de research, né? Que, poxa, tem muitas coisas intrínsecas ali, a gente não sabe o que é, né? Muitas vezes, dado um determinado setor, leva mais em consideração a taxa de juros doméstica, um determinado setor, muito mais o peso da oscilação cambial, um outro setor leva muito mais o custo do dinheiro global, ele leva em consideração o T-Note, né, o Treasury Note ali do Tesouro Americano, enfim. Então, são várias as métricas que podem ser utilizadas para o valuation. Então, mas o que pega aqui na heurística é o seguinte, poxa, eu preciso estimar um preço futuro e vou me pegar a ele. Eu ancorei a minha decisão, né, de investir ali num determinado ativo exatamente por esse preço-alvo, dado o valuation daquela empresa. Beleza? Valeu, Silvan. Essa participação é muito bacana e para você que deixou de participar, não pôde participar ao vivo, tá no gravado, não se preocupe, use o grupo, né? Mas nada melhor do que estar aqui ao vivo. Questão 15, a gente está do meio para o final já, passando aqui na nossa última meia hora. Em finanças comportamentais, aquele investidor que se utiliza de histórico recente de informações sobre o desempenho de uma empresa para decidir se compra ou não a sua ação, está usando qual heurística, né? Ou incorrendo em qual viés. Então aqui tem aversão à perda, representatividade, ilusão de controle ou disponibilidade. 15 segundos. A Silvana já respondeu, Tony também, Andressa, é isso mesmo, né? A disponibilidade, olha o rostinho aí olhando para cima. A disponibilidade, portanto, é o nosso viés comportamental na 15. Na 16, aqui ó, é um pouquinho mais longo, né? Então, uma atenção aí bastante interessante para essa. É uma questão mais de comportamento, né? Ali do investidor quando os investidores têm um viés de aversão à perda, né? Espera-se que eles, tá? Eu não vou ler porque eu leio com entonação. Então, vamos ler rapidinho aí, 15 segundos para a gente fazer a leitura de cada item no máximo e compreender, né? Então, vamos aí, 30 para a gente contemplar essa questão 16 aí. 30 segundos, vamos lá. O Silvan já mandou a dele aqui. Tony também. Então tá tranquilo, né? A Delta. Vendam as ações que estejam subindo e apresente ganhos, além de manter as ações que estejam caindo, né? Então, o que acontece muitas vezes na carteira desse sujeito, na carteira de ações, né? Então, vamos imaginar aqui que ele comprou uma ação, tá lá com ganho, né? 5% positivo. E aí, tem lá uma outra ação, tá lá negativo em 2%. Esse cara não consegue vender essas ações aqui que estão com prejuízo, mas ele vende logo essa que está com ganho de 5%. Então ele coloca esse ganho de 5% aqui no bolso, efetivamente, mas ele mantém ainda esse prejuízo de 2%, que ele poderia, no final das contas, trazer para um ganho total de 3%, ele mantém essa ação com prejuízo na carteira e deixa lá. Aí daqui a pouco de 2 vai para 5, de 5 vai para 10 e ele continua com prejuízo.
Aí quando está em quase 40%, ele, não vou mais vender, porque eu vou realizar um prejuízo desde quase metade do meu patrimônio que eu coloquei nessa ação. E pior que acontece, tá? Como diz a figurinha, né? É raro, mas acontece muito. Infelizmente, a aversão à perda, ela é um dos viés que a gente mais vê no mercado de ações, né? Você tem um cliente lá com uma carteira super robusta, com mais de 12, 15, 20 papéis, mas ali metade dos papéis tem uma perda de mais de 30% e não consegue se desfazer. E aquela ação que está com ganho, quando chega ali em 5, 6% de ganho, ele já vende rapidamente. Então, vende muito rápido aquilo com leve ganho e mantém posições com prejuízo na carteira. Essa é a aversão à perda. É a aversão de se desfazer ali de uma posição com prejuízo, né? É a sensação de, poxa, eu vou realizar o prejuízo, né? Uma velha, poxa, é um viés ali que acaba te levando para um buraco, porque ninguém acerta tudo, né? Você monta uma carteira com 10 papéis, eventualmente é 50-50, né? 50 com ganho, 50 com prejuízo. Se for, eventualmente, você fazer um rebalanceamento, venda tudo, né? Venda tudo, remonte depois, num outro momento, né? Mas nessa venda você vai ter prejuízos sendo compensados ali com ganhos, tá? Então, questão 16, correto. A 17, né? A questão 17, aquela questão 57, né? Olha aí, lá na hora da prova, o Tony já cansado, né? 3 horas de prova, puxada ali. A Andressa já assustada, né? Meu Deus, vou chegar nesse horário aí, eu tô quebrando o monitor na minha frente de raiva. Não, vai estar tranquilo. Vamos lá. Uma empresa realizou recentemente uma oferta inicial, né? Um Initial Public Offer, né? Um famoso IPO, e passou a listar suas ações em bolsa de valores. O preço do IPO foi de R$ 10, o lote unitário. Um ano antes, a principal concorrente dessa empresa também realizou um IPO ao preço de R$ 10. Tá? Atualmente, as ações da empresa concorrente estão cotadas na bolsa a R$ 50. Nesse caso, é de se esperar que os investidores influenciados pela heurística de ancoragem, olha aí, ó, influenciados pela heurística de ancoragem e ajuste. O que pode acontecer aí com esses investidores, né, com ancoragem, tá? O que pode acontecer? E desprezem qualquer informação passada para estimar o preço da ação da empresa que atribuiu, né, que abriu ali o capital, acreditando que o mercado seja eficiente. B. Desenvolvam estimativas para o preço das ações das duas empresas com base apenas em critérios fundamentalistas. Né? Aqui o apenas já meio que deixa a gente com 2 pés atrás, não só um. Né? Então já fica de olho aí que eventualmente saber a gente joga fora. C. Desprezem completamente as informações do IPO da empresa concorrente para estimar o preço da ação da empresa que abriu o capital. Ou D. Utilizam como principal referência o desempenho da ação da empresa concorrente para estimar o preço da ação da empresa que acabou de fazer o IPO. Já foram ajustando aqui, trazendo as alternativas, né? Questão 17 aí. Quando tiver esse apenas, pessoal, poxa, esse apenas aqui ele é muito excludente, né? Então, fiquem de olho, tá? Questões como apenas, somente, né? Então, muito provavelmente, essa alternativa, que é bem conceitual, né? Ela não vai colocar um apenas assim, né? Então, provavelmente vai levar ao erro, essa B, né? E desprezem completamente, né? Poxa, desprezar completamente a informação, né? Então, ó, também excludente, né? Então, completamente, totalmente, né? Unicamente, assim por diante. Então, aqui a gente mata a nossa questão aí na alternativa delta, tá certo? Então, utilizem como principal referência o desempenho, né, da empresa concorrente. Acaba sendo uma referência, né? O próprio mercado faz isso, tá, pessoal? Então, uma Gerdau com Companhia Siderúrgica Nacional, com a CS, né, que é a CSN, né? Junto com os Minas, né? Todas são de siderurgia. Aí você vê o preço de uma tá 15, a outra tá 4, a outra tá 20. Poxa, a média aqui é nos 15. Eu vou comprar essa que tá 10, né? Porque deve chegar. Então, fica nesse, né?
nesse achismo, né, só do preço da ação, né, mas não leva em consideração muitas outras coisas, né, qual que é o valor de mercado efetivo, qual a quantidade de ações que essa empresa tem, qual que é o percentual que essa empresa tem de free float, que são ações ali em livre negociação de mercado. Então são vários outros critérios simples, mas que muitas vezes acabam deixados ali a cair por terra simplesmente por conta, né, da gente ficar enraizado e ancorado ali no preço. 18. Em finanças comportamentais, vender ações que estão subindo e manter as ações que estão caindo. Vocês mataram já essa questão, né? Tá bem tranquila, é a versão à perda. Daqui a gente leva para casa com tranquilidade essa questão lá na hora da prova. 19. Aqui é interessante essa questão, tá, pessoal? Vou deixar um pouquinho maior aqui, ó. Só para a gente ver juntos o seguinte. Vamos analisar o retorno histórico abaixo de um investidor. E aí, vamos fazer um exercício simples aqui, ó. Passar um traço do benchmark para frente. Do benchmark para frente. E do benchmark para frente. A gente pode perceber que a rentabilidade líquida desse investidor, ela não ultrapassa o benchmark. Porém, a rentabilidade bruta, ela sempre tem ultrapassado, correto? Ou seja, muitas vezes esse investidor, ele busca, né, de alguma maneira, compensar ou achar que está compensando, né, uma determinada postura, um determinado viés, tá? Nesse caso, é uma questão bastante, né, sucinta, né? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? A, representatividade, B, ancoragem, aversão à perda, o excesso de confiança. Muitas vezes, o excesso de confiança, né, que é o nosso gabarito aqui no caso, ele faz com que esse cliente faça várias operações, confiando ali que o papel dele está sendo bem feito, que é de praticamente ser um broker ali da própria carteira, tá? Mas, no frigir dos ovos, o nível e a quantidade, né, de operações que ele tem feito faz com que reduza o ganho líquido. Então, muitas vezes ele fez várias operações, superou o benchmark, legal. Só que depois ele vai ver o custo operacional, o imposto de tudo isso, né? E aí o ganho líquido dele foi muito inferior ao próprio benchmark. Então, se ele simplesmente, né? Poxa, vamos imaginar que o benchmark seja o Ibovespa aqui. E aí o Ibovespa rendeu 10%. Aí minha carteira rendeu 12%. Eu estou todo pimpão lá. Poxa, legal. Estou ganhando 2 pontos a mais que o índice. Bacana. Só que o custo operacional foi de 2. Mas o custo de imposto, 1,5. 1,5. Então, no frigir dos ovos aqui, eu tenho aqui 3,5 que eu tenho que tirar. Eita. Eu tô ganhando do índice? Não, né? Eu tô ali abaixo do índice. Então, isso faz com que ele não perceba que esse excesso de confiança está botando ele para baixo. Esse é o grande porém. Tá? Então, o que mais pega, muitas vezes, né, nesses investidores, é que o custo ele não é levado em consideração. Então, há uma busca ali por fazer várias operações, achando que está ganhando, né? Poxa, estou ganhando, né? Eu estou aqui, né? Mais que o benchmark, né? Eu coloquei 9 aqui, eu esqueci, né? 8,5, né? Estou ganhando mais que o benchmark. No grosso, quando a gente vai olhar, tirar imposto, custo, tudo mais, eu acabo perdendo ali por conta do excesso de confiança, tá? Então, acaba sendo nosso gabarito aqui na questão 19. Olha aí, uma questão de risco neutro, tá? Uma questão interessante, tem caído em algumas provas que a gente tem escutado falar os nossos participantes. Uma questão de risco neutro, né? Um cliente ali, um investidor neutro a risco, tende a escolher o fundo. Se ele é neutro a risco, ele não leva em consideração questões mais racionais, né? Como, por exemplo, a relação risco-retorno, que aí nós teríamos, por exemplo, o índice de Sharpe, né, que é a relação de retorno sobre o risco que a gente está correndo. Então, isso faz com que ele não tenha uma ideia racional. Poxa, então, se lembra lá daqueles pontinhos, né, um clássico,
né? Você tem lá o fundo A, o fundo B, né? E o fundo C, né? Qual que seria o melhor, né? Aí, poxa, depende, né? Eu tenho aqui o risco e tenho aqui o retorno, né? Ou vice-versa, pode ser, tá? Mas aqui o maior retorno são esses dois, mas o maior risco são esses dois, né? Poxa, eu vou querer o A aqui, melhor retorno e menor risco, né? Então, essa relação, muitas vezes, para quem tem ali um perfil neutro a risco, ele simplesmente quer aquilo que gera mais retorno, não levando em consideração o risco. Eu quero que ganhe mais. Então, o cliente neutro a risco, ele está disposto ao risco. Ele está super adepto, desde que ele ganhe mais. Essa é a grande sacada, tá? Ele é super neutro a risco, ele aceita qualquer risco, desde que ele ganhe mais. Portanto, eu vou em busca do que tem maior rentabilidade. Portanto, o meu gabarito aqui é delta, tá? Alternativa aí, delta. Vocês já mataram a pau aqui, tranquilo. Neutro a risco, aceita o risco. Essa é a grande sacada. E, aceitando o risco, vamos em busca do melhor retorno. Essa é a grande dinâmica. 21. O investidor possui um montante de 250 mil. Aqui uma questão de usar HP, tá? Aqui a gente vai ter que usar HP. Questões voltadas de planejamento, pessoal, elas terão, eventualmente, né, a utilização da HP para fazer aquela linha da vida, né? Eu acho muito bacana esse modelinho que eu vou apresentar para vocês, porque faz com que você consiga ir e voltar sem se perder para conseguir elaborar as questões de matemática financeira que vocês já dominam, tá? Então, você já domina a matemática financeira, usa ali a HP12C tranquilamente, os principais botões ali, né? O N, o I, né? O PV, o PMT e o Future Value, né? Então, vocês mandam bem demais. Agora, o desenho da linha da vida vai te ajudar a saber se esse PV eu uso agora ou uso depois, se esse FV ele vai ser zero ou se esse FV ele vai ser o valor que eu preciso ter na aposentadoria. Essa é a grande sacada, tá? Então faça um desenho da linha da vida para facilitar ali na hora da prova, tá bom? Vamos lá. O investidor possui 250 mil investido com a rentabilidade de 0,95. Seu objetivo é acumular o saldo bruto de R$ 1 milhão em 10 anos. Quando ele tem de juntar por mês? Quanto que ele tem de juntar por mês ali, né? Desconsiderando a inflação e tudo mais. Então, a questão 21, vocês já mataram aqui, o Silvan mandou, o Tony também mandou aqui. Qual que seria? Né? Aqui tá tranquilo, né? Mas olha só, quando a gente vai colocar aqui no fluxo, né? Aqui foi um fluxo, né? Eu estava falando da linha da vida, já me antecipando para a questão posterior. Mas aqui é um fluxo simples, né? CHS ali, PMPV, 250, valor inicial, 95 a taxa, já está certinho, já está em prazo, em prazo de acordo com o PMT, então tá tranquilo também. FV 1 milha, perfeito, né? Portanto aí o nosso gabarito alfa. Os próximos desenhos que vão ser interessantes ali. Mas antes ainda tem a questão 22, olha aí, a questão 22 é uma questão onde nós temos um montante, né, de R$ 2 milhões em renda fixa, só que esse investidor, né, ele necessita por ano aproximadamente R$ 140 mil. E mantendo ali, portanto, padrão de vida, sustento do filho, né, nora, 3 netos, enfim, tem uma família grande ali para ele tomar de conta. Sendo que 80, né, por ano é para a própria necessidade dele e 60 para a família e para o filho. Só que aqui, esse 80 e 60, meio que você precisa daquele somatório aqui, 140, né? E aí ele traz o seguinte, para que a gente faça a conta. Ele tem ali uma certa tolerância a risco, não tanta, mas tem uma certa tolerância a risco. Qual deveria ser a orientação, dado o que ele tem ali de, né, rendimento? Em renda fixa, ele tem lá 4%. Já é uma taxa real. Então a gente pode desconsiderar a inflação, tá? Quando ele traz para nós aqui que ele tem uma renda fixa real de 4%, a gente nem
precisa considerar a inflação, porque se a taxa real aqui, né, já são 4, imagina aqui que 4,5, né? Então, é como se a nossa taxa nominal fosse aproximadamente 8,5. Então, eu só preciso dessa informação aqui dos 4%, tá? E o prêmio de renda variável são 10%. O prêmio de renda variável, lembra que o prêmio ele é igual ao retorno menos a taxa livre de risco, né? Então, aqui, se eu tenho a taxa livre de risco, né, na faixa o retorno real ali, né, de 4, né, eu voltando isso daqui para cá, eu vou somar, né, então eu já tenho o prêmio de risco, né, qual que seria, portanto, esse somatório, né, esse rendimento aqui, vindo para cá, os 10, né, seria os 10 mais 4, né, então, portanto, o ganho aqui que eu teria seria na casa de 14%. Então, aqui ele já traz para mim qual que seria o prêmio de risco em renda variável, os 10%. Portanto, eu vou fazer uma conta aqui. Opa, deixa eu só apagar um pouco aqui. Eu vou fazer uma conta aqui inicial para saber quanto de rendimento que eu preciso ter na composição. Eu vou dividir os 140 mil pelos 2 milhões. Eu tenho que ter um rendimento de 7% ao ano no final das contas, né? E eu posso fazer por aproximação. Como ele traz para mim que tem uma certa tolerância, né? Ele tem uma certa tolerância a risco, eu posso fazer da seguinte forma. Deixa eu deixar em vermelho. Eu posso fazer da seguinte forma, deixar o mínimo de renda variável possível e eu faço as contas. Então, vamos lá. Pego aqui minha HP, 4, que seria o ganho real aqui, Enter. 80, que seria 80% em renda fixa, certo? E depois o ganho aqui da renda variável, 14%, que seria o retorno, né, free risk, né, mas considerando ali, né, o que eu já tirei do prêmio de risco, então mais os 10, 14% enter, 20 que seria os 20%. G6, que é para eu tirar a média, o 6 azulzinho é a média, né? Então qual que seria aí? Alguém conseguiu fazer? Fazer aí no HP. Vamos lá. Então, vou fazer junto aqui, ó. 4 Enter. 4, que é a taxa de renda fixa, Enter. Ele equivale a 80%. Aí foi o meu primeiro, o Ezinho mais aqui no canto inferior direito. E os 14, que é da renda variável, que eu coloquei 20%, que seria o meu segundo ponto aqui. Vou para o G6, que é 80, né, que seria, vamos imaginar assim, né? Eu ia pegar aqui essa maiorzinha. 30, então, vai ser da mesma fixa, 4%. Tenho. Depois, 30 variável, 30% que é o P ponderado, deu 7%. Onde 70 eu tenho o retorno de 14%, essa pizzazinha aqui me dá um retorno ao ano de 7%, que é exatamente o que eu preciso para ter os 140 mil por ano, com tranquilidade, para que o meu investidor consiga sanar as dívidas dele, pagar ali a conta dos netos e tudo mais, tá certo? Então aqui o nosso gabarito
70-30 vai ser o nosso ideal aí para concluir, consolidar ali a nossa carteira. Beleza? Vamos partindo aqui para as próximas questões. Olha aí ela, linha da vida que eu comentei. 23, vamos juntos. Um determinado investidor possui uma reserva financeira de 2 milhões. Esse investidor tem despesas fixas ali de R$ 8.500. Considerando que o investimento desse cliente tem um rendimento 0,4 ao mês, por quanto tempo esse investidor pode usar essa reserva para honrar suas despesas mensais? Olha aí, ele quer uma relação de tempo. Quanto tempo esse dinheiro vai durar? Em suma, né? Quanto tempo esse dinheiro dura? Esses 2 milhões tirando 8.500 por mês, né? Então, aqui na linha da vida, vai ficar da seguinte forma. 2 milhões é o que ele imaginou que ele angariou os investimentos até chegar nos 2 milhões. Aí agora ele vai começar a usufruir desses 2 milhões. Então, daqui, do ponto de aposentadoria para frente, esses 2 milhões ele é PV, tá? Poxa, mas não é a reserva financeira, não é o que ele tem lá na frente. Não, calma. Ele já vai usufruir desse patrimônio. Então já é o momento zero dele, é o momento de aposentadoria, tá? Portanto, esse PV são os 2 milhões, tá? A taxa de 0,4, ele não traz ali inflação, não traz nada nesse sentido, então tá bem tranquila. É só mesmo fazer ali na HP com tranquilidade, PMT, CHS, que é o que ele está tirando ali dos 2 milhões, né? Os R$ 8.500. É por mês, né? A taxa já está um mês, então você não precisa se preocupar também. O FV, pessoal, é zero, né? Porque lá na frente é quando o dinheiro acabar, né? Pode deixar em branco? Pode, desde que seu HP esteja livre, né? Então vamos fazer junto? 2 milhões, né? Olha lá. Vamos fazer junto, ó. Limpo o HP. 2 milhões. CHS. Precisa? Não, lembra que já é data zero, né? Não precisa ser CHS, já é o PV aqui. O CHS vai ser as retiradas dos 8.500. Lá na frente, o FV é zero. Eu quero saber quanto tempo vai durar isso, sendo que eu tenho uma taxa de 0,4% já no período que eu desejo, já há um mês, né? Olha aí, N 710. Então, voltei lá na minha questão, 710 meses, gabarito, tranquilo, sem problemas. Beleza? Linha da vida de novo. Fiquem à vontade para colocar eventuais dúvidas, tá? Olha aí a linha da vida de novo. Mariana possui investimentos no valor de 200 mil, aplicados em um banco e deseja ter uma renda mensal perpétua. Olha aí, cálculo de perpetuidade, tá? Na aposentadoria, de 8 mil reais, a valores de hoje. Legal. Estimando um retorno constante de 0,5% ao mês e uma inflação também ao mês de 0,20 durante todo o período, qual o valor aproximado que ela deverá poupar mensalmente pelos próximos 15 anos para que ela possa atingir o seu objetivo? Primeiro, pessoal, primeiro de tudo, precisa tirar a taxa real, né? Então eu preciso fazer a continha lá do 0,50, né? Dividido ali pelo 0,2. Como está em percentual, a gente já sabe como é que faz isso, né? Então, fiz aqui 0,02, fiz a divisão, deu quanto? Vamos fazer juntos isso daqui. E outra coisa é a perpetuidade. Pegar os 8 mil e dividir por essa taxa que eu encontrar aqui. Beleza? Então, aqui vocês têm o curso de HP, é bem bacana, gratuito para vocês do mundo financeiro, tá? É um curso que vai te ajudar na execução dessa questão de taxa real, taxa nominal, tá certo? Então aqui eu tenho 0,5%, mais, e eu tenho a taxa de inflação, que é 0,20, também por cento, mais. Não dá para fazer menos, né? Tem que fazer dividido. Então eu divido, beleza? Feita essa divisão, 1 menos 100 vezes.
Então dá 0,30. Só que esse 0,30 ele tem bastante coisa depois dele, tá vendo? 0,30 vai ser 0,29, 940, 12. Vamos guardar essa taxa aqui. Vou estocar. Dá 0, vou colocar 0,29 aqui para ficar só para exemplo. 0,299. Pronto. Então, para eu calcular a perpetuidade, eu preciso pegar esses 8.000 e dividir pela taxa que eu tenho, tá certo? Então, eu vou pegar essa taxa, né? Vou pegar aqui, recuperar um aqui. Vou pegar essa taxa e eu tenho 8.000. Então, eu pego lá 8.000, que é o que eu desejo ter ad eterno, né? Então, vou lá pegar esses 8.000 reais, eu quero todo mês na minha conta, levando em consideração a taxa real. Qual que foi a taxa real? 0,29. E divido. Só que isso daqui, ele está em percentual, então 100 vezes. Eu tenho aqui, portanto, vamos arredondar aqui, né? Vai dar 2.672.000. Então, quando eu penso da seguinte forma, poxa, quanto que eu preciso ter lá na minha aposentadoria para ter uma renda de 8.000 reais mensal a uma taxa de 0,29, eu vou precisar ter 2.600.000. Então, quando a gente vai lá para nossa linha da vida, olha aí como é que fica. O meu FV, ele vai ser o quê? Os 8 dividido pela taxa que eu encontrei, que é o 0,29, que a gente fez a conta, certo? Vou deixar limpinho aqui. Pronto. E minha data zero, eu estou aqui, ó. Eu estou começando a acumular, né? Então, vou acumular até chegar nos 2.672.000, para que mensalmente eu possa tirar 8.000 reais, que vai ser o meu interesse ali de aposentadoria, né? Só que de 200.000 para atingir os 2.600.000, quanto que eu preciso colocar por mês? É isso que ele quer saber. Ah, eu quero aqui, ó, quero saber o PMT aqui, nesse primeiro período. É isso que ele quer saber. Então, você viu que a linha da vida acaba deixando a gente, né, um pouco mais ciente de onde é que está o FV, onde é que está o PV. Opa, eu estou no começo ainda, né, da construção desse patrimônio. Quanto que eu vou precisar deixar por mês? Se lá na frente eu preciso ter 2.600.000? Pronto, essa é a conta. Então, meu FV, 2.672.000, meu PV, né, 200, meu I, aquela taxa enorme que a gente descobriu, né, e o período aqui, ele dá o período para a gente, né, por 15 anos. Então, 15 GN, que aí vai para 180, né? Então, vamos lá fazer juntos, ó. Então, eu já tenho aqui a minha taxa, a taxa aqui já está certinho ali ao mês, certo? 200 CHS-PV é o que eu já tenho hoje, correto? 2.672.000 é o que a gente almeja em valor futuro, certo? E os 15 GN já traz 180 ali para a gente. Deixa eu deixar menos. Pronto, deixar 2 aqui, fica menos, menos cheia aqui minha tela da HP. Então aqui eu já tenho o meu N, já tenho a taxa, já tenho o meu PV e tenho o FV. Quanto que eu preciso depositar por mês ali para conseguir chegar no que eu tanto almejo, né? 9.784. Então, voltando para cá, 9.784, nosso gabarito. Portanto, aqui o nosso fluxo, né? A nossa linha da vida ali, bem tranquilo. Eu tenho mais 3 questões bem simples, bem tranquilas. Vou pedir mais 5 minutos de vocês, pode ser? Tranquilo? Ouvi um balançarzinho assim de cabeça, beleza. Ítalo também, conosco aí. Silvan. Bom. Tamo junto. Então vamos lá. Aqui, a questão 25, tá? Olha aí. Para a compatibilidade da situação financeira do cliente. Situação financeira. Lembra lá do OSC, né? Ó, OSC. Situação financeira do cliente tem a ver com o quê?
façam esse mapa mental antes mesmo de olhar as alternativas. Isso vai ajudar muito lá na hora da prova. Então, poxa, tem a ver com renda, tem a ver com capacidade de aporte, tem a ver com a questão financeira da coisa, né? E aí, ó, um cliente pessoa física e da oferta de um produto de investimento no processo de API, um profissional deverá verificar o valor e os ativos que compõem o patrimônio desse cliente, a finalidade do investimento, a formação acadêmica e profissional desse cliente ou a profissão exercida pelo cliente. E aí? 15 segundos aí para vocês compreenderem aí, ficar numa... Olha, a Andressa já respondeu, tá tranquilo. O Szinho, né? Ó, a renda, aporte, aplicações que ele já tem, tá? Olha aí, o Silvan também mandou ver aí, ó. É isso aí, né? Gabarito aí, ó. Os objetivos que fala sobre a finalidade. Olha aí, então aqui em finalidade, ó, objetivos. Aqui, situação financeira, que eu comentei ali, ó, renda, aplicação, necessidade que ele tem a ver com o A aqui, tá certinho, nosso gabarito, né? E conhecimento tem a ver com os 3 Fs, né, que eu comentei, a familiaridade, a frequência que você tem e também a formação, tem a ver com as duas opções aqui finais aqui, né, o C aqui se encontra tanto na C quanto na D. Então, nosso gabarito é a alternativa alfa. A 26, olha aí, ó. Aqui bem conceitual, tá, pessoal? Só para a gente sacramentar essa questão. Na verificação de adequação de produtos, né, de perfil, o profissional deve checar se o produto ou serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente. 2. A situação financeira do cliente é compatível com o produto ou serviço ou até mesmo operação. E 3. O cliente possui conhecimento sobre o produto. E aí, é correto afirmar apenas em? Tá tranquilo, né? Aqui tá tranquilo. Olha aí. Alternativa aí, B, bravo, né? Que não tem, sem crise, né? Todas aí são questões pontuais, né? Então, são questões conceituais. Olha aí, tudo OSC, né? Então, ó, o OSC. Então, aqui a gente falou de objetivo, né? Compatível, produto, adequado aos objetivos, situação financeira e conhecimento tem a ver com formação, familiaridade, ou até mesmo frequência que esse cliente tem. São os 3 Fs. Tem a ver com conhecimento, né? O Czinho aí. Então, matou a pau aqui, a alternativa. E a última questão, para a gente finalizar o nosso dia de hoje, agradeço demais a participação de todos de antemão. Vamos lá. Para avaliação do conhecimento do cliente, os consultores devem analisar, no mínimo, exceto esse exceto que pega, né? Dá um nó na cabeça às vezes. Mas vamos lá. A. Os tipos de produtos, serviços, quais o cliente tem familiaridade, os objetivos de investimento, a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas no mercado de valores mobiliários, derivativos, por exemplo, bem como o período de tais operações foram realizadas, e D. A formação acadêmica. A gente foi tirando aqui exatamente os 3 Fs, né? Olha aí, ó. Formação, frequência e familiaridade. Então, os 3 Fs têm a ver com conhecimento, ao passo que o único que está fora do quadrado aí são os objetivos, né? Nossa exceção. Portanto, a regra, a alternativa B de bola. Então, essa, o Ítalo aí. Errei. Poxa vida, experiência profissional, né? Tem nada a ver, professor. Experiência profissional, não, aqui tem a ver com o conhecimento do cliente, né? Então, é uma questão profissional aí, tem a ver com a formação eventualmente, mas principalmente tem a ver com
a parte do conhecimento do cliente em si, né? Aí os objetivos de investimento que destoa, né, da parte de conhecimento. Porque Essa é uma ele questão interessante, porque ela puxa uma coisa que cai muito, né? É você destacar exatamente o que ele está pedindo, né? Ou seja, ele está pedindo, boa, porque aparecem muitas questões que não, está correto, faz parte do processo, mas o que ele está pedindo é a avaliação do conhecimento do cliente. Então, isso cai perfeito, bastante, esse tipo de coisa, que ele te dá várias respostas que são corretas do ponto de vista geral, mas não é isso que ele está perguntando. Você tem que olhar o que ele está perguntando. perfeito, perfeito. E aí, corroborando com o que você trouxe, Tony, o Ítalo comentou, poxa, errei, né, tal. O Silvan comentou aqui também, né? Mas a grande sacada é que a resposta está na questão. Né, vamos se deter à questão. Se a gente conseguir, né? Vocês estão com um vasto conhecimento já, com certeza, tá? Eu converso com muitas pessoas de mercado e pode ter certeza, quem se prepara para certificação está muito à frente de alguém que está só no mercado ali, só apagando incêndio de cliente e tudo mais. Isso com certeza. Então vocês, quando se deparam com a questão, as alternativas elas são familiares, né, ao paladar. Então você já sabe o gosto de tudo. Só que a grande sacada é se deter no que a questão está pedindo. Então, se você segurar, pô, eu sei tudo isso, na hora que vem a questão, pô, é um turbilhão de informações que já vem na sua cabeça. Só que você se deter ao que a questão está pedindo, poxa, essa é a grande sacada. Por quê? São questões elaboradas por banca de concurso. Então, elas são muito assim. Muitas vezes, quem aqui já prestou concurso público, muitas vezes as alternativas é um Ctrl+C, Ctrl+V do que tem na resolução, né? Eu fiz a Ancor e era literalmente um Ctrl+C, Ctrl+V do que tinha na CVM na época, né? E aí, quando eu olhei, eu falei, rapaz, todas as alternativas aqui, elas estão lá na resolução da CVM, porque eu decorei aquele negócio. Mas a questão, ela tá me pedindo isso daqui e não tudo isso daqui. Opa, então eu vou só pegar essa que ela deseja. Então, aqui é essa sacada. Tudo faz parte do planejamento nessa questão 27. Só que o que faz especificamente parte do conhecimento do cliente, opa, já é algo bem, né? Já é mais pontual. Opa, então o conhecimento do cliente tem a ver com frequência que ele já fez aquela operação, familiaridade que ele já tem com aquele, né, com aquele tipo de aplicação, ou até mesmo a formação que o cara tem. O cara é formado, especialista em alguma coisa voltado para o mercado de capitais, por exemplo. Então, o que destoa? Poxa, os objetivos. Ele poderia não ter nada, nenhum conhecimento, mas ele tem um objetivo: juntar dinheiro para se aposentar. Qual que é o conhecimento dele? Nenhum. Frequência de investimento? Zero. Né? Mas ele tem um objetivo. Então, é o que destoa, é o que deixa a gente separadinho lá no OSC. Não é à toa que tem essa separação, tá? Então, aqui, os 3 Fs no conhecimento e o objetivo é inerente a todo mundo, né? Então, agradeço aí demais a participação de vocês. O Ítalo comentou aqui, né? Porque tem economista que mal sabe explicar o teorema de... Aí é mancada, hein? Eu converso de vez em quando com os economistas, dá até medo de falar alguma coisa errada, porque a galera é braba. Olha aí. Por isso que não. Mas a galera federal é meio pesadona, né? Conversa, a galera é pesada. Aí tem médico que explica magistralmente abordando a teoria das cadeiras renais de investimento. Esses médicos aí, né? Estão o dia inteiro lendo livro aí e olhando vídeo no YouTube. Tem, tem alguns conhecidos que são dentistas até, que investem no mercado financeiro há mais de 10 anos, manja mais de opções que eu. Eu converso com eles e eu, rapaz, é mesmo? E hoje, inclusive, uma novidade aí, derivativos de fundos de investimento imobiliário, né? Que loucura, cara, nosso mercado, hein? Derivativos, put de HGU, né? A HGRU. Então, novidades aí não param de chover no nosso mercado. E vocês, com certeza, a partir né, da Ambima, vocês vão conseguir a certificação e vão entrar nesse mundo e a informação é novidade todo dia.
mas pode ter certeza, é muito prazeroso, né, trabalhar nesse mercado. Eu acho que eu não faria outra coisa, né, eu não conseguiria fazer outra coisa, mesmo porque já são 12 anos, né, operando e trabalhando com isso e aprendendo. E na semana passada eu tive um treinamento falando especificamente de como você lidar com objeções, né, na parte de apresentar ali um planejamento patrimonial para o cliente. Eu aprendi um bocado, então, assim, é um aprendizado contínuo, é muito bacana. Então, agradeço aí vocês que estão aqui, né, até as 10h45 presentes aqui, firmes e fortes. Para você que viu gravado também, não deixe de buscar conhecimento. Eu acho que conhecimento é o que você vai levar para a vida, então é o que ninguém vai tirar de você, então você só tende a crescer ainda mais como pessoa, como profissional, né? E com certeza você vai encontrar pessoas no seu caminho que vão te ajudar, vão puxar ali tua mão, né? O empurro que eu te puxo, que dá certo, e você consegue alcançar um lugar, né, almejado, ou um ingresso, né, na carreira que você almeja, ou até mesmo para pessoal mesmo, né? Tem gente que eu tô vendo que tá abrindo sozinho o consultoria CVM, tá agindo ali como consultor, né, independente, e tá mandando bem. Então, assim, tem mercado para todo mundo, né? Basta você estar disposto, e vocês estão dispostos, né? Por estarem aí mais de 1h30 comigo. Então, agradeço aí a atenção de todos, bom descanso. Thanks, teacher. Ítalo, valeu. Silvan, obrigado, cara. Olha aí, Tony. Todo mundo vai passar, continue essa pegada. Obrigado, cara. E parabéns mais uma vez aí, né, pela conquista. Eu sei quão suado é sair de lá, olhar a telinha. Opa, passei, tranquilo. Coisa boa. Então, é um prazer e tira um peso das costas gigante. Então, obrigado aí pela participação de todos. Uma ótima noite aí para você também que está vendo gravado. Contem com os nossos canais aí para tirar quaisquer dúvidas. E vamos embora para a prova. Forte abraço aí, bom descanso, ótima noite, vamos nos falando.